Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas e plataformas da Gazeta de e-mail. A partir de agora, muita informação, discussão, debate, imagens para você, torcedor de um modo geral, né? Aqui nós atendemos todas as cores, todas as camisas. E por falar em camisa, a Internacional perdeu, surpreendentemente aqui em casa, forte equipe da Portuguesinha, mas enfim, a Inter ainda com chance de classificação, ainda frequenta o G8, mas ouvindo os meus companheiros assim, alguns deles acham que a classificação está ameaçada. A Inter vai ter que jogar bastante para conseguir essa classificação. Estava numa posição relativamente confortável, mas agora essa classificação está ameaçada. Então, a enquete de hoje, a pergunta de hoje é a seguinte: faltando 3 jogos para o final da primeira fase, Campeonato Paulista da Série A2, a Inter se classifica, sim ou não? Dê a sua opinião a partir de agora pelos telefones aqui da TV Jornal, 3404-5655-5650-5659. Participe da nossa enquete hoje, concorra, daqui a pouco o Edmar vai me ajudar, aliás, vai ajudar já. Teremos um jogo aqui do Campeonato Paulista de, como é que chama? Futebol americano. Futebol americano, né? Não é rugby não, né? Não. Futebol americano. Então, Tomahawk e... Corinthians. Tomahawk e Corinthians. O jogo que acontece nesse final de semana tem um para criança até 14 anos, um par de ingressos para criança até 14 anos e o outro par de ingressos para você que, se não conhece, valeria a pena conhecer, porque simplesmente o Corinthians estará aqui em Limeira neste sábado, 5 da tarde, enfrentando a equipe do Independente Tomahawk. Quem vai falar mais sobre isso é o Edmar. Boa noite. Oi, boa noite, doutor, boa noite para os amigos, e será a estreia, né, da parceria Independente Tomahawk. Tomahawk era da Internacional, a equipe ficou 13 partidas invictas no ano passado, foi campeão da Taça 9 de Julho, que é uma competição muito importante de futebol americano, só que o fato do Tomahawk não conseguir jogar no Limeirão fez com que a parceria não fosse prorrogada, fosse renovada. Então, o Independente, já que o Tomahawk jogava algumas partidas no Pradão, isso aproximou tanto a diretoria do Tomahawk quanto a diretoria do Independente, então o acordo foi fácil ser selado. Robson Silva, junto com o Nicolas Piva, que é o presidente do Tomahawk, assinaram um contrato e os jogos serão todos no Pradão. Vai ser um grande jogo, Independente Corinthians. O Tomahawk, que é apontado pelos especialistas em futebol americano como um dos grandes favoritos a conquistar o título. Trouxe um americano, o Austin, que jogava inclusive no futebol americano da Polônia, trouxe um jogador da seleção peruana que vem para reforçar a equipe. Então, olha, R$10 o ingresso para você comparecer no próximo sábado. O jogo era 18h30, foi antecipado para 5 da tarde. Que bom, né? Bacana. Eu tô vendo aqui os adversários aqui do Tomahawk. Corinthians, depois Spartans, depois Ponte Preta, Santos Tsunami e Tatuapé Monsters. Cada timaço, e com certeza o Tomahawk tem tudo para decidir o título, vai ser muito bacana. Dimar, então vamos às suas manchetes. Vamos lá, doutor, falar da Internacional, que realmente sinal amarelo foi ligado, porque essa derrota para a Portuguesa Santista não era esperada, pelo menos um empate, né? Porque eu concordo com o que o Denis Suidedo disse, foi o time mais arrumadinho que jogou no Limeirão, a Santista montada pelo Sérgio Guedes, e com ex-jogadores da Inter, né? Você vê o Wesley no banco, que desperdício, né? A Inter precisando de um atacante de beirada rápido, e o Wesley no banco de reservas. O Balardim, infelizmente, saiu machucado com suspeita de rompimento do ligamento cruzado. Lamentável a contusão do Balardim, e ele que disse que o empate seria o resultado mais justo. Rafael Ferro e Boré, os dois laterais que eram da Inter. Então, time arrumadinho. E agora é o seguinte, a Inter permanece na 6ª posição, 17 pontos ganhos, só que a diferença para o Santo André, que é o 9º, caiu para 3 pontos. O Santo André é o 9º colocado. E a Inter tem mais 3 jogos a fazer. 2 fora de casa e 1 em casa. O torcedor fala, ufa, pelo menos 2 fora de casa. Quarta-feira contra o Nacional. E, doutor, curiosamente, hoje é dia 18 de março. Há exatamente 7 meses que foi a última vitória da Inter em casa. Então faz mais de meio ano que a Inter não comemora uma vitória diante do seu torcedor. No dia 18 de agosto do ano passado, a Inter venceu o Noroeste por 3-1 pela Copa Paulista, e de lá para cá foram 10 jogos no Limeirão com 5 derrotas e 5 empates. Então, há muito tempo a Inter não sabe o que é vencer. E a Portuguesa Santista, que nunca havia vencido no Limeirão, quebrou o tabu. Então, eram 10 jogos com 6 vitórias da Inter e 4 empates. A Santista vence pela primeira vez. A Inter que perdeu 3 partidas até agora na 2, para os 3 primeiros colocados. Água Santa, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Então, é um alento para o torcedor da Internacional. E sobre o Nacional,
doutor, que é o adversário de quarta-feira da Inter, às 15h no Nicolau Balayon. Curiosamente, a Inter venceu os últimos 2 confrontos na capital por 1-0. E foram 2 jogos decisivos. Em 2010, a Inter ganhou com o gol do William e subiu da segundona para a Série 3. O doutor Ailton que comandava a Internacional. E depois, na final da Série 3 de 2017, o primeiro jogo, a Inter ganhou por 1-0 o gol do Éder Paulista. Aí o Nacional veio aqui e venceu por 2-0. E o Nacional, neste campeonato, só perdeu um jogo em casa, que foi para o Água Santa. O Água Santa foi o único time que bateu o Nacional. Foram 2 vitórias do Nacional, 3 empates e essa derrota para o Água Santa. Então, vamos torcer para que a Internacional volte da capital com um bom resultado. Eu sei que o torcedor tem confiança quando a Inter joga fora, porque ela se apresenta melhor. A Inter dificilmente ela perde. Fora de casa, a Inter só perdeu para o Água Santa, que foi 3-1. A Inter empatou 0-0 com o Santo André e ganhou do Rio Claro, ganhou do São Bernardo, ganhou da Portuguesa e ganhou do Sertãozinho. Então eu acho que a Inter pode sim voltar com um bom resultado de São Paulo na quarta-feira. A Inter não tem o Elvis com o 3º cartão amarelo e o Valim tem algumas opções para essa posição. Se ele colocar o Luiz Roberto, ele volta para o esquema de 3 volantes. Se ele colocar, por exemplo, o Alisson ou o Michel, que são coringas do esquema João Valim, ele pode manter a Inter ofensivamente. Vamos aguardar a definição para amanhã. Perfeito, perfeito. Edmar, muito obrigado. Lembrando da enquete de hoje, a Inter se classifica sim ou não? Participe da nossa enquete. Presente no programa de hoje, o meu xará, nosso companheiro e amigo Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Beto, depois do clássico, que o Palmeiras acabou vencendo o São Paulo, jogou o São Paulo numa zona não muito confortável, né? Apesar do São Paulo só depender apenas e tão somente dele, mas a situação do São Paulo está bastante crítica. O São Paulo, que nos últimos 11 jogos fez apenas 7 gols. 7? Né? 7 gols. Olha, não tinha me chamado a atenção. Nos últimos 11 jogos, o São Paulo fez apenas 7 gols. E o São Paulo que está fazendo um pouquinho de charminho para trazer o Pato. Existe uma conversa aí com relação ao São Paulo Futebol Clube e o Pato, que rescindiu seu contrato na China. Mas não era o Palmeiras? Não estavam falando do Palmeiras também? Mas as negociações estão mais adiantadas com o São Paulo. O Palmeiras está atrás do Keno, está tentando repatriar o Keno. Uhum. Então, desse clássico aí, Palmeiras tentando repatriar o Keno e o São Paulo tentando repatriar o Pato, porque o São Paulo está bastante carente em seu ataque. Todo mundo falando do Sampaoli, que o Sampaoli deu padrão de jogo por Santos. Eu não vi absolutamente nada disso daí. Ele deu uma consertada na defesa e joga no contra-ataque, né? Acabou perdendo a partida de domingo. E está os bastidores bastante quentes no Santos. Sampaoli aí deu uma declaração hoje que ele vai devolver os salários que ele recebeu para o Santos pagar os jogadores. Folha de pagamento do Santos atrasada, e o Sampaoli cogitou, se for o caso, ele devolver os salários que ele recebeu para quitar os jogadores. Então os bastidores estão bastante quentes lá no Santos. Para quem nunca se deu bem com a diretoria, é mais uma, né, Roberto? Eu acho que prometeram muito para o Sampaoli. Ele não conhecia a estrutura do Santos a fundo. Ele deve ter vindo, porque o Sampaoli, quer queira, quer não, é um treinador de seleção brasileira e tal. E sem desmerecer o Santos, é óbvio, mas o Santos não tem ainda aquela estrutura. E para você manter um time com um estádio de 10 mil pessoas não é fácil, né? E o Santos tem todos esses problemas, né? Apesar de ter uma base muito forte lá, brota jogadores, né? Mas o Sampaoli está enfrentando problema, e a diretoria do Santos também já vem tendo problema desde o início, né? Há mais tempo. E agora, à tarde, o Tite acabou com o problema que o Daniel Alves teve de contusão, convocando o Fagner do Corinthians novamente. Eu acho que deveria dar uma oportunidade para um outro atleta, porque eu não acho que o Fagner foi bem na seleção brasileira, mas foi novamente chamado.
Fagner. Eu também acho, Roberto. Eu acho que o Fagner também, mesmo né, na Copa do Mundo, poderia ter rendido mais. É um jogador que o Tite já conhece também, né? E os amistosos servem para isso. Poderia ter dado chance. Mas você viu que carência que está no futebol brasileiro nas duas laterais? As duas laterais estão tendo problema no futebol brasileiro. Com exceção daquele pessoal que está lá fora, aqui no futebol brasileiro nós não temos laterais, não. Doutor, o Fagner voltou a jogar bem. Eu sou um crítico do Fagner, né? Não acho que não era um lateral para estar numa Copa do Mundo, mas ele voltou a jogar bem. Eu até comentei com meu pai, curiosamente, antes da convocação, falei, pô pai, o Fagner voltou a ser aquele lateral apoiador, cruzar bem, finta, bate. E o Tite acho que notou isso também e levou o Fagner. Mas a carência é grande. Para levar o Fagner, a carência é grande. A camisa pesou, a camisa da seleção pesou para ele. Pode ser que nessa segunda passagem pela seleção brasileira, por ser um amistoso e tal, pode ser que ele renda mais. Você não acha que na Copa também ele não estava preparado para ser titular também com essa... Então, exatamente isso. Não, e não é só pelo Daniel, ele foi convocado para ser o reserva do Danilo. Sim. Quer dizer, o Daniel Alves machucou antes da Copa, foi cortado, aí ele levou Danilo e Fagner, aí o Danilo se machuca e assume o Fagner. Sim. Mas o Tite declarou que de todos os jogadores da seleção que participaram da Copa do Mundo, o mais regular foi o Fagner. O Fagner jogou na casinha, doutor. Ele não foi aquele lateral apoiador, ele ficou com medo de apoiar. Mas ele comprometeu o atacante, né? O próprio William, né? O William foi o lateral. Sim. Né? O William acabou se prejudicando, o próprio centroavante, o Gabriel de Jesus. Não dá para falar, apesar que o Tite é um vendedor de ilusões, né? Falar que o Fagner já diria o Lugano. Falar que o Fagner foi o mais regular da seleção brasileira, por isso que nós estamos fora mesmo. Ficamos fora da Copa do Mundo. É isso aí. Muito bem, vamos seguir aqui com as manchetes aqui na abertura do nosso programa. Hora e vez agora dele, Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, boa noite para os amigos aqui e o pessoal da técnica também. O César comenta sempre no programa de esporte sobre o Tite, né? E ele não gosta do Tite, tem motivos para isso, até particulares, inclusive. Particulares? Ele já contou que teve um episódio na carreira dele de repórter. Aliás, uma bela transmissão ontem do César Roberto, esbanjando sua categoria. Mas lá. O César teve problema Limeirão. com o Tite, o César teve problema com o Faustão, o César teve problema com o Mano Menezes, o César teve problema com todo mundo. O Gaia. O Gaia. É que o César fala a verdade. O César fala a verdade. E a verdade incomoda muita gente. Eu não sou babador de ovo. Essa é a diferença. Eu não babo o ovo de ninguém. É isso aí. Tá Prossiga. Certo. Depois você paga um para mim lá no seu amigo lá, o Mazará lá. Com certeza, quarta-feira na Maria. Tá certo. Bom, doutor, e sobre o Fagner, eu concordo com o Edmar. Eu acho que ele está fazendo um ano muito regular. E concordo também com o Roberto Martins. Não é só a seleção brasileira que carece de bons laterais, não. O futebol brasileiro, a tia Leila, com todo o dinheiro, não consegue acertar a contratação de 2 laterais. O Marcos Rocha é um bom jogador, mas é um jogador também que tem o seu limite ofensivo e joga na casinha, não compromete e faz o que tem que fazer taticamente, mas você não vê mais aquele jogador arrojado. Bom, o melhor lateral do Corinthians no ano passado foi o Romero, atacante, porque ele atacava e defendia ao mesmo tempo. Para você ver como Eles estão usando esse artifício, né? Eles estão tirando o atacante para ajudar o lateral. O Corinthians com o Carille agora está fazendo o mesmo com o Cleison. O Cleison é o lateral que apoia e defende no time do Corinthians. Mas eu acho que a convocação do técnico Tite vai mais pelo pacote, né? Conhece o jogador, é ambientado e vai para passear, né? Porque é um amistoso, então acho que não tem muito o que falar. Doutor, a revista France Football, que é uma das mais respeitadas do mundo, como já foi a Placar aqui no Brasil, né? A revista Placar era sinônimo de respeito, né, em todo o cenário futebolístico. Ainda é, mas antigamente tinha um peso muito maior, né? E a France Football vai divulgar uma lista agora, nos próximos dias, com os 50 maiores técnicos do mundo, de todos os tempos. E só tem um brasileiro, que é o 35º colocado na lista da revista, que indica nada mais, nada menos do que os melhores do mundo, né? E o 35º técnico melhor do mundo, na opinião da France Football, é o Tele Santana. Então, o Tele que não ganhou Copa, né? Sim. Só se a minha memória estiver me enganando, mas não ganhou Copa. É o melhor técnico brasileiro conceituado para a revista, né? O Felipão ganhou, não apareceu.
o Parreira não apareceu, o Zagallo, multicampeão, também não apareceu. Então, para a revista francesa, o melhor técnico brasileiro dos últimos anos, ou de todos os tempos, 35º colocado, o Tele Santana. E o Lisca doido também não, né? O Lisca doido também está fora dessa... O Rinus Mitchell, da Holanda, é o primeiro colocado. Para a revista, acho que é o técnico que ganhou lá com a Laranja Mecânica, né? O Campeonato Mundial para a Holanda. É o técnico mais bem colocado, mais bem classificado. O Alex Ferguson? Não, esse está em terceiro colocado. Terceiro colocado. Doutor, o Roberto falou do São Paulo, e a fase do São Paulo é tão ruim que não pode nem mandar o técnico embora, né? Porque o técnico não é técnico, então não dá para mandar o técnico embora. E o Mancini fez uma reunião à tarde, reuniu todos os jogadores do São Paulo para lavar roupa suja, e o Jean, goleiro que veio do Bahia, grande promessa, saiu, deixou o técnico Mancini falando sozinho. E essa atitude do Jean não pegou bem, e agora à tarde a diretoria de São Paulo anunciou que o goleiro está afastado das atividades do São Paulo. Então, se não bastasse aí todo o problema de até possível desclassificação na primeira fase, que eu não acredito, acho que o São Paulo classifica para a próxima fase, o Jean foi afastado agora à tarde nesse período. E para encerrar, doutor, sobre o Independente, faltam 18 dias para o início da 4ª divisão do futebol paulista, né? A chamada segundona, ou agora Campeonato Paulista Sub-23. Cerca de 20 atletas fizeram exames médicos durante a semana, que acabou, fizeram exames clínicos gerais, né, para constar na documentação, para serem colocados à disposição do técnico Parraga na competição. Então, a semana, além dos jogos treinos, foi mais para fazer esses exames, deixarem os jogadores aptos para que possam estar à disposição. No dia 7 de abril, um domingo, o Galo estreia contra o Jaguariúna às 10 da manhã no Pradão. Então, faltam 18 dias para o Galo começar a 4ª divisão do futebol paulista contra o Jaguariúna em casa às 10 da manhã. Muito bem. Queria voltar a essa questão do técnico com você, Roberto. Você sempre reclama da falta de inovação no futebol, né? Cobrança de falta, cobrança, né, de escanteio, uma bola mais trabalhada, algum treinador que possa, né? Mesmo os goleiros. Quais são os 3 primeiros deles que você falou? O primeiro... O Ferguson da Escócia, o segundo colocado, e o Cruyff da Holanda, segundo colocado. Você vê que, e o Pep Guardiola em quinto. Para a revista, em todos os tempos, o Pep Guardiola é o 5º colocado. Eu queria te perguntar critérios. Se você tivesse que ir a uma votação dessa, quais os critérios que você adotaria para chegar no melhor técnico? Esquema tático, né? Primeira coisa, esquema tático, né? Porque a gente fala, Beto, você vê, né? Eu acabei de falar do São Paulo, não vejo esquema tático nenhum. Defende. É um time jovem que vai na correria, tenta no contra-ataque. O Felipão que precisa? O Felipão precisa de um jogador alto, de um atacante alto para essa bola ser alçada. Não existe trabalho de bola no Palmeiras, é só aquela bola alçada para o centroavante e tentar a briga por essa segunda bola. Então, eu não vejo esquema tático, de agora eu não vejo. O único que eu vejo que está tentando colocar essa bola no chão, tentar sair jogando, é o treinador do Fluminense. Apesar de ter trabalhado em pequenas equipes, mas é o único que tenta fazer alguma coisa. Então você vê na televisão, fala, nossa jogada ensaiada, a gente treina sempre essa bola. Nós tomamos gol de bola parada, isso não pode. Gente... É isso só que está acontecendo no futebol brasileiro. É somente isso, é bola parada, jogador alto fazendo gols. É só isso. Então eu não vejo esquema tático, com exceção do Fernando Diniz, eu não vejo outro treinador tentando fazer. Então, para mim, o primordial é esquema tático. Já que você falou do Diniz, e seu pai, o que tem achado do Diniz, já que ele é um torcedor do Fluminense lá no Rio? Não está muito feliz não, doutor. Não está muito feliz. Ele gosta do Abel, né? Meu pai tem uma queda muito legal pelo Abel Braga, né? Até porque fez muito tempo de Fluminense, né? Ele fez aquele torcedor mais antigo, que estava decepcionado com as últimas campanhas do Flu. O Fluminense chegou à Série C do Campeonato Brasileiro, teve aquela reviravolta no tapetão e automaticamente voltou para a primeira divisão, sem ter disputado uma Série C de brasileiro. Então, o Abel, meu pai gosta como técnico, né? Mas está sofrendo igual o Felipão no Palmeiras. Né? Mas de todos os treinadores, se você perguntar para meu pai qual ele mais gosta, Vanderlei Luxemburgo. Nossa, meu pai idolatra o Vanderlei Luxemburgo.
Luxemburgo não está na lista não, né, Denis? Não está. O único brasileiro é o Eu Pelé. estranhei o Felipão não estar e o Parreira também. Eu acho que dentro dos 50 do mundo... Mas se você parar para pensar, todo mundo lembra da seleção do Tele, né? Sim. Da qualidade que teve aquela seleção. Não ganhou, Pra você mas ver- marcou. Para você ver como é que eles levam em consideração Champions League e não Libertadores, porque o Felipão ganhou 2 Libertadores, ele ganhou títulos na China e foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Então, E vice na no Eurocopa. mínimo, e vice na Eurocopa com Portugal. Então, no mínimo, era para estar entre os 50, Felipão. Eu não estou entendendo o Cruyff. E o Cruyff em segundo lugar. Onde que o Cruyff Terceiro. Trabalhou? Terceiro lugar. Onde que o Cruyff No Barcelona. O Barcelona, Tá, onde que mais? começou a ganhar títulos, foi com o Cruyff. Onde mais? Onde mais? Uma vez, entendeu? Inclusive, o título da matéria que eu acabei de ler é Lista da France Football gerará polêmica. Que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Muitas controvérsias. O Fábio Capello deve estar entre os 50. Né? Ô, doutor, só um destaque rápido que eu esqueci, por gentileza. É um favor que eu vou pedir, né, para quem de responsabilidade, não sei se é a prefeitura, se é internacional. Nós tivemos a transmissão do jogo desse final de semana por uma empresa de televisão, a Rede Vida, né? E a Rede Vida tem todo o aparato que tem que colocar lá, eles colocam os carros, os equipamentos, ali na parte de asfalto do Limeirão. E o restante da imprensa precisou colocar o carro numa parte de estacionamento nova que vem sendo utilizada, que é no meio do mato. E literalmente estava no meio do mato, mato dessa altura. E como choveu bastante, doutor, é um pedido encarecido, né, para quem é responsável dessa parte. Tem equipamento, o equipamento chegou cheio de barro na cabine de imprensa, o equipamento é pesado, todos nós encharcamos os pés no barro. Não é problema encharcar o pé no barro, etc. e tal, mas uma atençãozinha, pelo menos com o equipamento. Libera pelo menos um carro, o carro que vem o equipamento. No nosso caso, acho que é o Cabela e o Gustavo, o Edmar, acho que é ele mesmo que leva. Mas são muitas malas pesadas. Se uma empresa de imprensa pode colocar o carro no asfalto, eu acho que todas as outras também podem. Até porque todas as outras cobrem a Internacional todo dia há 50 anos. Então, eu não quero privilégio, estou falando por mim, mas acho que em nome dos companheiros também. Porque ficou estranho. O mato estava desse tamanho, choveu a tarde inteira, foi um brejo desgramado para descer, e o equipamento sofre, porque é equipamento eletrônico e, em contato com a água, pode queimar. Então, aos responsáveis, não sei se a diretoria da Internacional ou a prefeitura, que possa ter um pouquinho mais de atenção com a imprensa, porque é legal. Quer também fazer o seu... Assina embaixo. Seu Não, a gente está parando faz tempo ali, né, no mato, né? Porque quando a gente chega no estacionamento do Limeirão, automaticamente a gente já é conduzido a colocar o carro no meio do mato. Mas ontem estava exagerado o tamanho. Os outros dias não, a gente colocava no mato, claro que é uma situação desagradável, é chato, porque o meu equipamento é muito pesado. A gente tem uma mala que deve ser o mesmo peso da Rádio Educadora também, mas muito pesada a minha mala. E ontem foi difícil, viu? No meio do matagal quase aqui na cintura. Até comentei, ninguém vai cortar essa grama aqui não, esse mato alto? Estamos aguardando. Vamos aguardar. Tá bom. Feito aí o registro pelo Edmar, pelo Denis também. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Que é Edmar. por causa do buraco que a gente não consegue colocar ali, a gente sabe, né? Porque abriu aquela cratera. Ali, né? Mas além tem, do buraco, né? Mas talvez é receio que possa afundar mais. Mas que tem um buraco gigantesco ali no estacionamento. Aliás, você tem PHD daquele buraco lá, não tem não, Roberto? Aquele buraco que foi terminado. Aquilo ali é um problema bastante sério que Limeira tem. Esse problema começa ali na antiga Balila, onde a Balila tinha a sua agência lá, a agência Fiat, né? E essa água é canalizada de lá e passa cortando o campo do Limeirão, passa por baixo da arquibancada e vai descarregar no córrego ali. E alguns tubos já estão desconectados. Então, é bastante problema. Agora está tentando se consertar aquilo ali definitivo, mas a qualquer momento pode estourar até no meio do gramado. A Daísa Lacerda fez uma matéria interessante para a Gazeta, especificando exatamente, ouviu o secretário de Obras para falar desta obra que tem que ser feita no Limeirão. E se realmente for uma obra para valer, rasgariam 3 quarteirões, muito mais ou menos, né? Mais. E a obra chegaria em torno de R$800 mil, podendo chegar a R$1 milhão. Então não é uma obra simples. Não, porque acho não que adianta ficar tapando, né? É mais. Mais de é R$1 milhão? Bem é mais de Porque milhão. o secretário mais falou de em milhão. termos de R$800 mil. Eu até coloquei, e teve algumas pessoas que contestaram o valor. Onde já se viu falar de R$1 milhão?
Roberto Martins, Até porque... que lida com isso, vive disso, pode falar mais a respeito, que essa obra pode superar R$1 milhão. Até porque se você for fazer, hipoteticamente, que tem o dinheiro para fazer tal, você vai fazer no mesmo lugar que ela está, passando por baixo da arquibancada, ou você vai contornar o Limeirão? Então, em primeiro lugar, é o estudo de como você vai fazer. Né? Você consertar, você conserta o que está ali. Mas, eu vou fazer nova, temos dinheiro aí, vamos fazer uma nova? Na minha opinião, tem que contornar o Limeirão, passar por fora. Contornando daria mais R$1 milhão. E aí corta a comunicação. Perfeito. Da antiga, né? Bom, se para fazer a canalização da Limeira Corderópolis ali a céu aberto, né, com tudo praticamente pronto ali, né, Roberto? Você viu, pegamos um mês de chuva ali, você viu o que aconteceu, né? Olha a confusão. E está a mesma coisa ali, né? Está a mesma coisa ali com aquele buraco aberto, não consegue fechar. Tá, tudo bem. Muito bem, finalmente agora a hora e vez dele, do nosso glorioso César Roberto. Boa noite, César, os seus destaques. Tudo bem, Beto? Boa noite para você, para os amigos e para quem nos acompanha. Deixa eu tentar explicar um pouquinho sobre o Tite, né? Para não ficar, para quem nos assiste, não ficar na expectativa. Foi no jogo da Inter, não tenho nada contra o Tite, pelo amor de Deus. Eu só acho que ele não é técnico para a seleção brasileira. Para mim, técnico da seleção chama-se Mano Menezes. Mas como não sou eu que convoco, então tudo bem, mas eu acho que ele não é técnico para a seleção brasileira. Acho que foi em 2005, o ano que o Tevez jogou no Corinthians, o Corinthians veio fazer um jogo com a Inter, um sábado à tarde, aqui no Limeirão. Não sei se foi 2-0 para o Corinthians, 2-1, não me lembro bem. Bem lembrado, o primeiro gol do Tevez. 5 de fevereiro de 2005. 2005. O Tite era o técnico do Corinthians. Sim. Certo? Certo. Terminou o primeiro tempo e é uma mania que os repórteres têm. Quando o time está voltando, você perguntar ou para o técnico ou para qualquer jogador se houve alteração no time, para você informar. Muito bem. Na volta para o segundo tempo. Para o segundo tempo. Sim. O Tite subiu, o Tite voltou, primeiro de todos, subiu a escadaria do vestiário, programado. O Luiz Carlos Quartarolo, que trabalhava na Jovem Pan, foi até ele. Tite, mudou? Não mudou, não vejo razão para isso. O Romeu César, da Rádio Globo, foi até o Tite e perguntou também a mesma coisa, da Rádio Globo. E eu com o microfone, empunhando o microfone de uma emissora aqui da cidade, fui perguntar para o Tite. Tite, você muda? Com toda a educação que eu sempre impus. Ele falou, a hora que o time subir, você vê. Eu só mandei ele para a PQP. Era o mínimo que eu podia fazer. Você vai para a PQP, seu mal criado, seu estúpido. E eu já conheço o Tite desde os tempos de Guarani, tá? Mas não vamos prolongar mais o assunto. Ainda sobre técnico, caiu o primeiro time da Série A1 do futebol de São Paulo para a Série A2. São Bento de Sorocaba, que fez uma lambança danada após a demissão do Paulo Roberto. Contratou o Silas, que se eu fosse o Silas... Aliás, eu não tinha falado que não ia dar certo. Se lembra? Se lembra? Falei, o São Bento está contratando o Silas para cair de divisão, e não de outra. Caiu mesmo e agora dispensou o técnico Silas. O Guarani dispensou o técnico Osmar Loz, após a derrota de 3-0 no último sábado para a Ponte Preta em Campinas. Enfim, é a queda dos técnicos. E o Paulo Roberto pode voltar para o São Bento. Paulo Roberto está sem clube. Você sabe quem está forçando a barra para isso? Nilson César. Então, mas ele tem uma identificação muito grande com o São Bento. E o Silas, só para até incrementar o que vocês falaram, ele pode ser o único técnico do Brasil a cair com 2 clubes no primeiro semestre, Tubarão e São Bento. Sim, lá em Santa Catarina, bem lembrado, bem lembrado. Em relação a essa enquete que você coloca no ar aí, se a Inter vai classificar ou não. Beto. Desculpa, César. A diretoria da Inter acaba de avisar que Isso, o João Vitor Fedato entrou em contato com a gente aqui, tem 5 ingressos para Inter e Linense, jogo no próximo sábado, para ser sorteado. Então, 5 ingressos para sorteio aqui no nosso programa Segundo Esportiva, os nossos agradecimentos à diretoria leonina. Perdão, César, mas legal. Estão aí os ingressos para sorteio. Legal, é só ligar para concorrer então. Sobre a Inter, eu já comprei a minha vela. Eu acho que chegou o momento de acendermos vela.
Se tivesse ganho da Portuguesa ontem, nada disso. Mas eu concordo com os companheiros. A luz amarela acendeu. Por quê? A Inter pegará o Nacional na próxima quarta-feira em São Paulo. O Nacional, Beto, vai jogar o jogo da vida dele nesse campeonato para ganhar da Inter, para tentar se classificar entre os 8. Como está a situação no Nacional? O Nacional ele tem 13 pontos, doutor. Nesse momento ele está olhando mais para a parte de baixo da tabela do que para a parte de cima. Porque se ele ganha da Inter, e o César tem razão, ele vai brigar pela classificação. E também escapa do rebaixamento. Porque 3 pontos só, o Nacional está do Penapolense. O Nacional tem 13, o Penapolense tem 10. Então é um jogo muito complicado para a Internacional quarta-feira. O clima vai ser pesado para a Inter lá em São Paulo. É isso aí. Aí depois, o que a gente pode respirar, e eu não sei até que ponto também, porque a Inter não consegue ganhar em casa, a Inter pegará o Linense, que não vem fazendo uma boa campanha. Aliás, o Linense perdeu para a Penapolense em casa nessa última rodada. Vai ter que ganhar. Eu só entendo o seguinte, a Inter não vai poder viajar para Taubaté na última rodada, dependendo de ganhar o jogo lá. Aí a coisa pode complicar. Então, dá. Eu acho que dá. O João Valim vai ter que fazer um jeito desse time jogar. Botar os laterais mais avançados, porque, pelo que eu estou sentindo, a grande carência no time da Inter são os laterais. Não deu certo com o Luiz Roberto, não deu certo com o Michel. O Michel até que foi razoável. O Lucas Xavier também ainda não mostrou o que sabe. Ontem se machucou, talvez nem jogue contra o Nacional. No lado esquerdo, o Malcom já não é mais o mesmo Malcom quando aqui esteve. O meio de campo, a dupla de zaga. Jean ontem teve alguns momentos de titubeio. O Jean Pablo foi bem. O Moisés nem se fala, mais uma vez acabou salvando a Inter. O meio de campo do Leão. O França já não é mais o mesmo França de quando começou o campeonato. Marquinhos, esse é incontestável. Esse cara que joga de bola é um negócio sério. Todos os jogos ele vem se destacando. Os 2 meias, o Elvis, teve alguns bons lampejos em jogos anteriores, porém ontem teve uma atuação apagada. O Chumbinho, depois que surgiu aquele papo do Juventude, também já não é mais o Chumbinho dos primeiros jogos. E na frente o Charles, que ontem foi bem marcado, e o Rodrigo Paraná, que na minha opinião ontem também foi muito bem, e eu não entendi até agora porque que o João Valim tirou o Rodrigo Paraná do jogo de ontem. A não ser que tenha sentido algum tipo de contusão, algum desconforto muscular, mas eu não tiraria o Paraná no jogo de ontem. Enfim, a Inter tem que melhorar um pouquinho mais o seu rendimento dentro de casa para tentar ganhar do Linense e buscar um ponto contra o Nacional ou então lá em Taubaté. Repito, acho que a Inter não pode viajar para Taubaté necessitando de ganhar o jogo lá dentro. Tem Beto. 12 pontos o Nacional, doutor, eu estava dando uma olhada aqui. Então ele tem 2 da zona do rebaixamento, o Penapolense tem 10, e 2 do Taubaté, que é o 8º. O Taubaté tem 14, quer dizer, o Nacional vai decidir a vida dele quarta-feira. Ou ele vai lutar contra o rebaixamento, ou ele ganha da Inter e entra no G8. Pois não, Da vida. Não, doutor, algumas coisas me incomodam durante o jogo. Eu comentei isso ontem durante a partida. O César entrevistou vários jogadores e também o técnico João Valim. Me incomoda quando alguém diz que o time adversário achou o gol. Ah, mas a Portuguesa achou o gol. Mas achou o gol porque está procurando o gol. Quando alguém fala isso, dá-se a impressão que o time não está jogando nada e foi lá e achou o gol. Teve competência para fazer o gol. A equipe da Inter tomou um gol, onde no cruzamento do escanteio, na primeira trave, o jogador finalizou com o pé e não tinha ninguém para atrapalhar. O Moisés fez um milagre, mas um milagre. E a bola sobrou no meio da grande área, o atacante fez o gol. E foi gol contra do França. Então, falha de marcação. No segundo gol da Inter, se eu não me engano, foi o Wendel, da Portuguesa, o Wendel, no lado esquerdo do ataque, recebeu com uma facilidade, com uma liberdade, que ele teve tempo de pensar, organizar, levantar. E da mesma forma que a bola reboteada sobrou do outro lado, do lado direito, claro que o Padilha foi muito feliz no chute, nós vamos ver o gol aí, mas também com extrema liberdade. Então, são falhas que eu acho que, para serem corrigidas, elas precisam ser identificadas. Então, quando fala, o adversário achou um gol, ou então quando os jogadores dão entrevista para o César e dizem o seguinte, entramos desatentos como sempre, perdemos por uma bola como sempre, o time entrou desligado como sempre. Nós já passamos de 10 rodadas. Sim. Até quando vai usar esse como sempre? Eu acho que, se não corrigir na classificação, no mata-mata, se esse como sempre continuar como desculpa, pode ter problema. Agora, eu queria, antes de você terminar, você ficou muito claro, né, nos jogadores da Inter que frequentaram o nosso programa,
a vontade, o desejo deles de estarem na fase de mata-mata. Isso sempre foi incontestável e tal. E durante a semana, acompanhando, né, os programas de esporte de vocês, eu não sei. Tem coisas que não me agradam muito. Eu estou achando assim muita... o grupo está fechado, o clima está em absoluta harmonia, está tudo muito bem, está tudo muito assado e tal. Eu desconfio quando esse clima de tranquilidade, viu, é colocado. Isso geralmente acontece num plantel quando chega um jogador no meio do campeonato ou depois que o grupo está formado. Isso pode desestabilizar o grupo. Ele pode vir com um salário maior, ele pode vir com uma certa regalia. Isso pode desestabilizar. Não estou falando que isso está acontecendo na Internacional, de forma nenhuma. Mas toda vez que você traz um jogador no meio do campeonato, geralmente a equipe cai de produção. Porque você vê, Edmar, todos nós fazemos atividades físicas e tal, jogamos e tal. Mas você pode perceber, o rendimento de qualquer pessoa que faz atividade física, não precisa ser um atleta, pode ser qualquer um de nós, ele é proporcional ao nosso estado de espírito, ao nosso humor. Se você está bem, você corre com mais facilidade, você desempenha a sua função. Se você está com problema, muita conta para pagar, ou problemas familiares, doença na família, você faz aquilo lá que eu vou dizer uma coisa para você. Nem então, faz. Geralmente. Tudo bem que a Santista é um bom time, etc. E tal. Nós vamos ver imagens aí também. Teve o caso do gol. Aliás, antes de você falar, o árbitro interferiu no resultado? Para mim, sim. É porque eu quero ouvir a opinião do Edmar e do Denis. Para mim, sim. Por quê? O goleiro da Portuguesa fez cera o jogo todo. A partir do instante que a Portuguesa fez o primeiro gol, o John fez cera, Beto, e demais. Nós tivemos 6 alterações, 3 na Portuguesa, 3 na Internacional. Aí, era para ele dar no mínimo 5, ele deu. Mas pela cera que o John fez, ele teria que ter dado no mínimo, mais 3. Então 5 com 3, 8. Ele deu 5 mais 1 minuto, 6. Aí depois o goleiro caiu, ficou quase 2 minutos fazendo cera, ao invés dele dar... Essa ele não deu. Não, ele deu 1. Mas era para ter dado muito mais. Muito bem. No momento em que a bola foi alçada por ataque da Internacional, no levantamento da bola, a bola no ar, ele trilhou o apito e acabou o jogo. E restavam ainda mais, acho que 10 ou 12 segundos para completar o tempo que ele havia dado. Então, para mim, ele errou sim. Para mim, ele interferiu, porque naquele lance, a Inter poderia ter feito o segundo gol e conseguido o empate. Doutor, eu fiz exatamente assim, quadro por quadro, junto com o Quina. O Quina me ajudou. O árbitro termina o jogo quando a bola está na lateral direita. Então, antes do cruzamento, o árbitro termina o jogo. E ele termina com 50 minutos e 55 segundos. Faltavam 5 segundos para o tempo que ele deu. Ele deu 5 e mais 1. Então o árbitro encerrou o jogo com 5 segundos a menos. Exatamente o tempo que saiu o gol da Internacional. Eu só acho que ele errou nos acréscimos. Ele terminou o jogo antes da bola ser levantada para a área. Então nesse aspecto a Inter não foi prejudicada. Foi prejudicada no acréscimo. Então, se ele terminou faltando 5 segundos... Sim, mas não com apito. Tô falando, ele terminou o jogo. Tô falando, não que ele apitou quando a bola já estava dentro do gol. Ele prejudicou a Inter por não respeitar esses 5 segundos a mais. O que eu disse foi, eu prestei bem atenção nele, ele apitou a hora que a bola foi alçada, não no momento em que a bola estava no gol. Esse aí foi um dos grandes momentos, doutor, um chute do Rodrigo Paraná. Grande defesa do John. Tá. Bom, Edmar, voltando. Balardinho de cabeça. Voltando àquela questão que eu falei para você, estava tudo muito bom, né? Tudo bem fechadinho. Olha o gol. Gol contra do França. O jogador não pode, na primeira trave, ter uma liberdade dessa. O Rodriguinho cabeceia, o Moisés defende e o Wendel disputa a jogada com o França, mas quem toca na bola é o França. Ele deu uma de Gabriel de Jesus aí, né, Roberto? A bola na pequena área. Pois é. Não, a liberdade com que o Boré jogou foi impressionante, tanto que ele cruza para o segundo gol do time de Santos. Aí acho que ele demorou um pouquinho para... Tá vendo, olha? Aí a defesa já se recompôs. Já. E eu acho que ele pulou aí, viu? França. É incrível como a Inter não tem aproveitado bola parada. A Inter teve 3 faltas próximo à meia-lua e o Chumbinho, infelizmente, não tem aproveitado as oportunidades. Também, né, no segundo tempo. A qual clube brasileiro, hein? Faz tempo que eu não vejo gol de fora. E a barreira andando também absurdamente, né? E aí o segundo gol, ó. Olha a liberdade do Boré.
Ora levanta, o Jean Pablo desvia e o Diego Palinha pegou de perna esquerda. Mas pegou um chute Golaço. que tem a dó, hein? Falei pro Tatinha antes do jogo, falei, doutor, Tatinha, Diego Palinha, esse meia que a Inter não tem. Pegou de primeira, né, Dimar? Golaço. Veio um golaço. Indefensável, né, César? Não tinha Indefensável. como, né? Não tinha. Indefensável. Grandes Mas emoções, olha, hein, Denis? Em E linhas aí no gerais, intervalo, doutor, as modalidades demais da Inter foram apresentadas ao torcedor. Futebol feminino, bocha, sub-11, sub-13, mais as escolinhas. Olha que lance, chumbinho, que defesa do Joe. o melhor resultado seria o empate. Balardim com suspeita de rompimento de ligamento cruzado, entrou o Bruno no lugar dele. E aí o gol da Inter. Rodrigo Paraná levanta para a área, o Marquinhos faz falta, ó. Foi falta do Marquinhos. E o Charles, o Speedy Charles de Costa faz o gol. Mas veja como a falta do Marquinhos no jogador da Portuguesa Santista. É que ninguém reclamou, doutor, porque estava 2-0. Se tivesse 1-1, 1-0, talvez a reclamação seria maior. Terceiro gol do Charles. Ó que defesa, hein? Luiz Eduardo cabeceia, Moisés. A Inter não estava Mais uma aproveitando a falta bola que a parada. Inter não soube aproveitar. Jogada do Clebinho. Tentativa de bicicleta do Charles. E o goleirão gostava de uma cera, viu? E olha a bobeada do Jean. O Rodriguinho não chega pra lá nele e rola o gol que o Carlos Roberto perde. Essa jogada foi boa. Pena que a bola bate na marcação. Olha que cabeçada do Marquinhos, milagre do Joe. A bola não entrou, viu, doutor? Não. Ela não entra. Aparentemente, acho que não. Foi em cima Não, da linha. em cima da linha. Então, A Rede Vida tem a imagem atrás do Foram do gol. chances de ambas as partes, né? Por isso que eu acho que o empate era o melhor resultado. Aí o Lucas Xavier bateu cruzado. E o goleirão caindo. Sempre. E aí no contra-ataque o Rafael Ferro, outro ex-jogador da Inter, cruza. Olha se chega na bola. Daqui a pouco pra vai fazer ter o um gol. lance aí com o Alisson, que era a bola do jogo para Inter, né? Ele Entrou o errou. Wesley, ex-Inter. Cruzamento do lado esquerdo, olha a bola passando. Facilidade que a equipe penetrava a defesa leonina. Olha que chance. Estava impedido. Não, escanteio não tem impedimento. Ele bateu, ele dominou Ele com o marcou braço. alguma coisa aí. Com o braço, ele dominou. E ele era para ser expulso, doutor, porque ele já tinha cartão e ele ficou reclamando o tempo todo com o bandeira e com o árbitro. Aí Esse é foi o Tufa. o outro erro dele. Olha que chance do Rodrigo Paraná. Se ele toca de lado, o Clebinho poderia fazer o gol, né? Essa podia ter entrado, né? Mas se ele toca de Aí o lado Gabriel ali, Ramalho. tinha goleiro, não tinha mais nada. É, a ansiedade, né? Nessa hora a ansiedade pesa, os erros pesam, a falta de vitória pesa, tudo pesa. Quem que saiu machucado aí? O Lucas Xavier. Lucas Xavier. Aí entrou o Alisson. Que pra mim teve a bola do jogo. Olha o Alisson. Rodriguinho, que defesa do Moisés. E aí o Davi Luiz Clone aí mandou pra fora. Teus olhos nos acontecimentos, né, Denis? Esse aí foi. Gazeta de Limeira. Essa Aí foi ele a bola. caiu e ficou uns 2 minutos fazendo cera, o goleirão. Olha lá, ele termina o jogo agora, ó. Olha lá. Termina com a bola antes de ser cruzada. Não, foi E aí saiu o gol. Mas ele terminou muito antes. Ó, ele põe o apito na boca, ó. Antes do cruzamento ele encerra, ó. Terminou. Aí veio o cruzamento. Saiu o gol da Inter do Clebinho. Mas foi bem.
É a mania do árbitro virar. Ele tem só 27 anos, doutor, o Ricardo Bittencourt. Saber que futebol TNT. Quem que tá exaltado ali? O Alex, preparador de goleiros. Preparador de goleiros. Mas a Inter criou, né? Não pode dizer que não criou, embora eu acho que as chances da Briosa foram um pouquinho mais agudas. Exatamente, né? exatamente, tem razão. Madura, né? Tem razão. Forçaram mais, né? O Mas goleiro. É mais experiente, né? Foi Mesmo um a Inter jogo. tendo França, Marquinhos, Eu mas vou a dizer Santista uma é coisa. experiente. Comparando a Portuguesa Santista com o Juventus, eu acho que o Juventus tem mais time que a Portuguesa Santista. Mas ali, tá? Pau a pau. Tá Tá 1-0 pro 15 1 a contra 0 o pro Juventus, 15? agora em Piracicaba. Eu acho que é um bom resultado para a Inter, né? Pra Bom, deixar não deixa o 15 disparar, O deixa Juventus. a Santa disparar. A Inter, doutor, fez os 10 primeiros minutos do primeiro tempo muito bom. Os 10 primeiros minutos. Depois foi deixando a Portuguesa Santista gostar do jogo. E aí, quando o time está há 10 jogos sem vencer em casa, torcida pressionando, vai fazer um passe, não acerta o passe. Você começa a se esconder. O meia pega na bola, os atacantes se escondem atrás do marcador para não receber. Eu achei que o Elvis ontem foi muito abaixo da média. Os 2 lances do primeiro tempo que a Inter teve foi quando ele apareceu. O Charles, no primeiro tempo, nem falamos o nome dele. No segundo tempo, ele apareceu um pouquinho mais. Mas tudo isso está dentro de um pacote. E eu acho que o árbitro, na medida desse pacote, também atrapalhou. A bola bateu 3 vezes no árbitro durante o jogo, em bolas passadas, bate no árbitro, depois bate no árbitro, vai cruzar, bate no árbitro. É mau posicionamento, né? E como disse o Edmar, ele é jovem e a prudência para acabar um jogo é no meio de campo e olhando para a bola, né? Como ele virou as costas, ele não viu que o jogador faria o cruzamento, muito embora tenha terminado antes. Mas eu acho que o grande erro dele, como disse o César, concordo com o César, foi o acréscimo. O que enrolou, só não enrolou mais do que o goleiro em Tápolis contra o Independente, lá do Oeste contra o Independente. Como era o nome dele, Edmar? Ricardo Bittencourt, que apitou ontem aqui. Porque o que o tal do John enrolou ontem... Amigão do Edmar. O amigão Ele tá no Água Santa. O amigão do Edmar é o árbitro. É o árbitro, O Leandro Bizio Marinho, que apitará parceiraço, Oeste e Mirassol, que é um jogo que interessa ao São Paulo. Luiz Flávio de Oliveira apita São Paulo e São Caetano. E o Bizio Marinho apita Oeste e Leandro Mirassol. Bizio Marinho é mais um amigo e irmão do Edmar. Roberto, É o 75º amigo e irmão dele. Você que já trabalhou fora das 4 linhas aí como técnico, né? E tanta experiência no futebol, quando a bola começa a queimar, o que o treinador tem que fazer, Roberto? Paz, o goleiro Paz. Tem que substituir, tem que dar um chacoalhão, como é que fica? O sujeito se esconde mesmo, né, Roberto? Tem que manter a calma, né? Tem que manter a calma, tem que fazer algo que o plantel se sinta seguro, né? Mas mais ou menos o treinador tem que ser o para-choque de tudo que estiver acontecendo, fechar a boca, principal coisa, fechar a boca, treinar, e o treinador tem que ser o para-choque, porque realmente não ganhar uma partida em casa, né, complica e começa a pesar. Começa a pesar e não tem nem dúvida disso. É que eu ia dizer, a gente que fica ali na boca do túnel, vendo os jogadores subirem pro gramado, Beto, você nota no semblante de cada um o clima de tensão. Em razão desse tormento que a Inter vem passando de não ganhar jogos aqui em Limeira. E isso pesa, realmente pesa. Mas, Beto, por favor, você me permite eu dar uma opinião sobre aquilo que aconteceu, que vem acontecendo no Limeirão sobre estacionamento? Eu sou bem sincero. Eu acho que a Inter está perdendo um pouquinho das suas raízes. A diretoria da Inter, e sirva a quem quiser, tá? Não vou citar nome aqui. Ela tem que entender que a Inter ainda é uma equipe modesta do interior. E com toda essa humildade que a Inter sempre teve, ela foi só campeã paulista em 86, diante de um dos maiores clubes de futebol do mundo, que é o Palmeiras, e 2 jogos em São Paulo. Eu tenho notado algumas medidas da diretoria que eu não concordo. O estacionamento, por exemplo, Beto, o Limeirão foi inaugurado em 76, portanto, 42 anos. Desde que eu estou no rádio, e já vai indo para 41 anos, a gente sempre colocou os nossos automóveis no estacionamento, que eu acho que é o correto. Porque você vai para trabalhar, os jogadores também estão ali trabalhando, tem que colocar os seus veículos ali, o pessoal da imprensa e a diretoria. Por que tirar a gente
desse estacionamento e colocar no lugar que eles colocaram ontem, como o Denis já citou. Contra o 15 Piracicaba, Beto, eu até chamei a atenção do rapaz do Pacote, que é um grande amigo nosso. Nós estávamos num dia bastante calorento, foi um sábado à tarde, Inter e 15, e fazia algum tempo que nós não tínhamos chuva. Aquela grama onde eles mandaram a gente colocar os nossos carros, completamente seca. Eu falei, Pacote, um torcedor qualquer, uma pessoa qualquer, passa aí e joga uma ponta de cigarro acesa nessa grama. Pega fogo na grama, e com todos aqueles carros estacionados ali. Mas isso não vai acontecer. Pode acontecer sim, tem que precaver. E se pega um fogo naquela grama, com os automóveis ali? Olha a correria que ia dar. Então, para que tirar a gente daquele estacionamento, Beto? Uma outra coisa, o Limeirão está parecendo um exército. Você entra no Limeirão, é a hora que você vai entrar com o carro ali para trabalhar, o cidadão, é lá! Por favor, é lá! Eu já vi essa cena, hein? Certo? Então, o Limeirão está parecendo um exército. É segurança aqui, é segurança ali, é segurança lá. Concordo que precisa inovar. Precisa sim, mas inove com um pouco mais de atenção e dê um pouco mais de carinho para quem merece. Uma outra coisa, tem muitas pessoas da velha guarda leonina, Beto, aquelas pessoas que dedicaram a maior parte da sua vida trabalhando em prol da Internacional, não comparecem mais ao Limeirão. Porque colocaram-se uma grade, tem as cabines de imprensa, e logo em seguida, embaixo assim, tem aquela, que chamam de tribuna, mas não é. Ali é uma cadeira cativa, um local reservado. Muitos conselheiros da Inter não comparecem mais ao Limeirão porque foram barrados. E eu repito, dedicaram a maior parte da sua vida trabalhando em prol da Inter. Então eu vou repetir, tem que mudar, tem que inovar, mas pense um pouquinho mais, baixa um pouquinho esse narizão empinado de algumas pessoas que dirigem a Internacional. Menos, um pouquinho mais devagar e com um pouco mais de respeito a quem gosta desse clube. Vamos ouvir então o que dizem jogadores da Internacional sobre essa derrota em casa. Conseguiu acesso para a Série A2, depois de longos 10 anos, a Internacional voltava a disputar na Série A2. Eu quero chamar o João Valim para vir aqui para a gente poder prestar uma homenagem juntamente com o Guilherme, seu fiel escudeiro. Vem para cá, João Valim, Guilherme. Desmonta o virreiro, peito se aberta na forte emoção. É gol, o Juliano no meu coração. Bom, naturalmente não foram os jogadores da Inter falando da derrota, né? Isso aí foi uma homenagem que aconteceu ao técnico, entre outras coisas, ao técnico João Valim, 100 jogos no comando da Inter. Doutor, na verdade é o seguinte, a Inter colocou à venda essa camisa dourada que homenageou a cidade, que é conhecida nacionalmente como a capital do folheado, e quem comprava essa camisa pagava R$ 275 e tinha direito a um jantar no Limeira Futebol Clube, que foi esse jantar que foi realizado na quarta-feira.
E dentro desse jantar, com a presença de todos os jogadores, o João Valim recebeu uma camisa de número 100 das mãos do vice-prefeito Dr. Júlio César Pereira dos Santos, e o Guilherme, que é auxiliar técnico do Valim, recebeu a camisa de número 100 da Marinês Moraes. E o Braguinha também foi homenageado, o Braguinha, que é o massagista, 150 jogos pela Inter, porque ele conta também o futebol feminino. Então foi uma noite de homenagens e depois todos puderam comer uma deliciosa paeja, que olha, doutor, repetível, tava do peru, viu? E dei prejuízo lá, eu com o Tatinho, o Igor lá comemos demais. Mas foi uma noite muito gostosa, muito agradável. Eu acho que isso serve para unir mais patrocinadores, imprensa, jogadores, e todos estão de parabéns. Doutor, parabéns, né, para todos, né? Mas por falar em feminino, o Edmar comentou, vai começar o Mundial, a Copa do Mundo de futebol feminino, né? E a camisa da seleção brasileira, das mulheres, a camisa terá 5 estrelas, que é o pentacampeão do mundo, né? E questionaram para os dirigentes da CBF, escuta, essas 5 estrelas, elas são do futebol masculino, vocês vão usar no futebol feminino, né? E aí o dirigente disse, não, mas a CBF é uma coisa só e tal, então vamos usar sim. E aí um jornalista na coletiva perguntou, mas e se elas forem campeãs do mundo? Vão colocar uma 6ª estrela na camisa? E aí o dirigente da CBF entrou o famoso cri, ele não soube responder. Então foi um nó tático que o jornalista deu no presidente da CBF. Bem perguntado, né, Roberto? Bem perguntado. Com certeza, né? Daí a masculina vai jogar com a camisa. É tudo uma coisa, tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. Muito bem. Lembrando a enquete de hoje aqui na Segunda Esportiva. Aliás, passar os telefones de novo. Se a Inter se classifica sim ou não, 3404-5655-5650-5659, valendo 5 ingressos para o próximo jogo da Internacional, sábado, né? Sábado à tarde. Sábado à tarde. E também para o Tomahawk Independente Tomahawk, próximo jogo, aliás, Tomahawk e Corinthians, né? Jogo que será nesse sábado, às 5 horas da tarde, lá no Pradão. E tem também o evento do Falcão. Tem o evento do Falcão, que será na próxima sexta-feira no nosso clube, mais de 1.000 ingressos foram vendidos, serão 3 partidas na preliminar. Os portões serão abertos às 18 horas. Aí tem uma participação dos alunos da escolinha do Tia Esportes. Depois, alunos da Rio, da PAI, alunos especiais vão poder jogar uma bolinha no nosso clube. E na sequência, o jogo do Falcão contra o GF Brutos. O Aguinaldo Freitas, o Nego, foi o patrocinador da equipe que enfrentará o Falcão. O time do Falcão já tem uniforme definido, as cores da seleção brasileira, colocamos até na Gazeta, camisas amarelas e shorts azuis, e o time da GF Brutos, calções brancos e camisas azuis com a logomarca da GF. Vai ser um grande evento e o Falcão está muito otimista, apesar de ter se lesionado. Ele teve uma lesão no tornozelo, mas enviou um vídeo esclarecendo que mesmo lesionado, ele vai participar de toda a partida, todo o jogo exibição na próxima sexta-feira. E ele chega a Limeira às 3 horas da tarde, no Carlton Plaza, dará uma entrevista coletiva às 5 horas da tarde e, na sequência, vai para o jogo. Perfeito. Roberto, nós temos uma entrevista aí muito bem feita com o Zé Maria, Super Zé. Mas antes da entrevista, eu queria puxar um pouco da sua memória o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O Palmeiras ganhou, São Paulo demorou para dar entrevista, né, César? Demorou uma eternidade, né, para abrir os vestiários. O clima não está legal, né, Beto? Não tá legal no então São tem que Paulo, esperar realmente. a poeira dar uma baixada, os corneteiros deixarem o saguão, para que a comissão técnica, os jogadores possam dar entrevista de uma forma mais tranquila. O Vanderlei Nogueira falava, lembra? O Muricy Ramalho está no ufuro. Porque o Muricy demorava para participar da coletiva, ainda mais quando o São Paulo perdia, né? A crise está tão grande no São Paulo que foi lançado hoje um uniforme de treino azul. E muitos conselheiros, como o César, é um desses que não gosta dessas camisas comemorativas, né? De forma alguma. De outras cores, também cornetaram a camisa azul de São Paulo hoje. Falando em Muricy Ramalho, a FIFA ela já determinou algumas mudanças, né, na regra do futebol para que tenhamos mais bola corrida. E o Muricy foi entrevistado por um site. O que ele acha que agora o técnico também vai receber cartão amarelo. Aquele técnico que fica o tempo todo apurrinhando o quarto árbitro, ele pode receber o cartão amarelo. Vai ferrar o Cartola. Aí perguntaram para o Muricy o que ele achou disso. Não, é uma boa mesmo, porque os técnicos não param de ficar perturbando o quarto técnico. O Muricy, olha o que ele... Se bem que tem um detalhe, hein? Me parece que ele nunca foi expulso.
Mas o que ele enchia a paciência do quarto árbitro é um negócio sério. Virada no Barão da Serra Negra. 15-1, Juventus 2. Não é bom Romarinho e pra Inter, Roger, não, hein? 14-19 do segundo tempo. Olha o Juventus, hein? Com relação ao São Paulo Futebol Clube, muitas pessoas, principalmente a torcida, já está pedindo a cabeça do Raí, não é de hoje. Já iniciou o ano pedindo a cabeça do Raí. Agora começaram a pedir a cabeça do presidente. O futebol não tem muito o que inventar, né? O São Paulo não enxergou o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras começou com um treinador errado, quase que perdeu o ano, né? Chegou no meio do ano, aí teve que buscar o Filipão às pressas para tentar consertar o ano. Infelizmente, o Jardine não era. O São Paulo já errou com o Rogério Ceni, pensando que o Rogério Ceni seria o treinador, a cara do São Paulo e tal, mas não tinha aquela tarimba de vestiário. E aconteceu de novo com o Jardine. O São Paulo está quase que perdendo o ano, pelo menos o primeiro semestre, quase que perdendo por uma decisão errada da comissão de ter mantido o Jardine. Não era, é um treinador verde ainda, com 2 cobras criadas lá, Nenê e Diego Souza, não podia ser diferente. Agora está difícil de consertar. E afora tudo isso é a pressão que vem. Por isso que demora para vir entrevista, tal, que o César falou, até baixar a poeira, até a torcida ir embora, tudo para tentar minimizar o clima das besteiras que fizeram. Se eu sou o Cuca, Beto, eu penso para assumir o São Paulo. Eu penso, em razão do estado de saúde que o Cuca passou. Porque olha o momento que o Cuca está assumindo o São Paulo. Aliás, era para assumir, deve assumir quinta-feira, não na quarta que o São Paulo tem o jogo decisivo contra o São Bento, porque vai que o jogo se torne um jogo efervescente para o São Paulo e o Cuca vindo aí de uma cirurgia e tal. Aliás, Ele jogou falha. bola, o Cuca. Sim, mas o médico liberou para jogar bola. Ele não pode ter emoções. Ele participou de um jogo. O que ele não pode ser afetado é o emocional dele. E César, só sobre o Pato, doutor, ele não quer o Pato no São Paulo. A diretoria quer o Alexandre Pato. O Cuca não quer. Então já tem um embate hoje à tarde. Ele foi para uma reunião só para tentar a diretoria convencer o Cuca a aceitar o Pato. Ele quer o Roger Guedes. O Juvenal Juvencio, o Juju, traiu o Marcelo Portugal Gouveia para assumir a presidência e mudou o estatuto. Fez uma lambança. Trouxe o Luiz Fabiano por uma fortuna para ganhar a eleição. Fez uma lambança total no São Paulo. Aí colocou o seu pupilo, o Aidar, que saiu, não sofreu impeachment porque não é política, né? Mas pediu para sair com indícios de corrupção altíssimos, né? E agora está o Leco, que é uma mistura de Juvenal Juvencio com Carlos Miguel Aidar. Depois a culpa é do Cuca, do Raí, do Milton Cruz. O Raí tem culpa, sim, né? Mas ele tem porque colocar ele lá. Qualquer um observa que não é a praia dele administrar. O Raí não consegue administrar. Por isso que é gostoso ser corintiano. Eu digo sempre, meu amigo e minha amiga, seja corintiano, seja corintiana. Pelo menos uma vez, Não né? tem nada disso. Olha que paz, que tranquilidade ao Corinthians. Faz tempo, César. Faz tempo, hein? Eu vi uma entrevista aquele outro conhecido de São Paulo também lá, o doutor Marco Aurélio? Marco Aurélio Cunha. também, que ele está na seleção feminina agora, né? Criança para isso. Pois é. E ele foi sondado, ele falou, estou olhando aí, não Tá vou mamão fugir. com açúcar lá. Não vou fugir a responsabilidade, mas ele que ele está vai sair sentindo. de lá? O São Paulo Aquela tinha um teta. esteio, né? O São Paulo tinha Rogério Ceni, a comandada, tinha o Marco Aurélio e tinha o Milton Cruz, né? Perdeu os 3 de uma vez, né? E o presidente, Marcelo Portugal Gouveia. Não seria uma boa São Paulo não ser classificado e ter 40 dias aí para ficar se preparando, treinando, excursionando? Não seria uma boa? No momento em que se encontra o ambiente interno no clube? Vamos ouvir. Então. Às vezes ajuda. Aliás, eu estou tentando me lembrar, uma estreia do Cuca não foi sobre uma eliminação do Palmeiras? Você se O lembra Cuca disso? perde as 5 primeiras. Em casa, 2-0. O Cuca perde as 5 primeiras. Foi no Palmeiras, foi no Santos. Depois da sexta, sétima, ele começa a ganhar. E olha, quitamos a dívida com o grafite. Você lembra aquele jogo São Paulo e Juventus?
que o Grafite não fez o 2 a gol 0. E o Corinthians ganhando a Santista. Isso, e o Corinthians tem essa dívida com o São Paulo. Tinha, né? Até ontem. Ontem ganhamos do Oeste. Não, mas lá foi Mas lá era a última rodada, não era a penúltima. Mas ontem, se o Corinthians Eu ganha. duvido que se fosse a última rodada, o Corinthians ganhava do Oeste. Se fosse a última, não ganhava. Claro que Um ganharia. dos maiores laterais do futebol brasileiro, seleção brasileira, Corinthians. Concedeu uma entrevista para o Edmar, né, Edmar? Então vamos acompanhar os melhores momentos. Muito bem, doutor Roberto Lucato, aqui escolinha chute inicial do Corinthians, abertura da 15ª Copa Casa, que reúne adolescentes da Fundação Casa. E o grande patrono da competição, acho que ninguém conhece ele, viu? Deixa eu apresentar quem é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o maior lateral direito da história do Corinthians, o Super Zé, o Zé Maria. Até conversamos muito tempo já para o rádio também. Zé, como você se sente bem aqui em Limeira, né? Um grande abraço e que prazer você novamente aqui na Segunda Esportiva, que eu lembro quando a escolinha foi inaugurada, você foi com o Edu no programa lá ao vivo. É muito bacana revê-lo. Sem dúvida, eu fico muito feliz, né, poder estar voltando, não só esse cenário aqui, né, que a gente deu início, mas também a cidade de Limeira, né, onde meu pai me deu a oportunidade de fazer grandes amizades, né, fazer muitos amigos. E infelizmente com essa dificuldade, né? A gente fica triste em falar que esse trabalho é direcionado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa, mas eu acho que é uma missão que a gente tem que ter, a gente tem que melhorar esse convívio deles, e o esporte, graças a Deus, tem dado essa oportunidade. A gente fica curioso em saber, Zé, se algum garoto se destacar, ele tem oportunidade de jogar numa equipe grande, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Esses times abrem as portas para que os talentos desta Copa Casa possam se tornar um jogador profissional? Graças a Deus. Eu falo isso porque sempre que surgem esses jovens com alguma qualidade, a gente procura os clubes, principalmente no interior, né? Piracicaba, Campinas, enfim, tivemos agora em Santa Bárbara do Oeste, Penápolis. Os clubes têm aberto as portas. E os grandes clubes também. E a gente fica triste, né? Porque a gente vê talentos se perdendo. Porque você vê nesse meio vários adolescentes com qualidades e condições. Precisa um trabalhozinho a mais. Fora disso, com certeza, a gente tem sido muito feliz nessa parte. Você estando à frente desse projeto, ele se torna com mais credibilidade. Pô, é o Zé Maria, é o maior lateral da história do Corinthians. Quer dizer, não é uma competição qualquer. A gente brinca muito, eu e o Robres, que o Robres é o nosso gerente, né? É feito disso. Ele falou, não, eu quero você na frente mesmo, que você pra gente é a isca, né? E a gente procura fazer exatamente isso, pelo conhecimento que a gente tem, a gente procura procurar o melhor sempre, né? E a gente tem tido aí parcerias ótimas, né? Essa confederação dá a oportunidade que essa Copa faça o encerramento em preliminares no Campeonato Paulista, na primeira, na segunda divisão. Então é algo que tem ajudado bastante e a gente agradece publicamente, né? Os funcionários, principalmente, que o trabalho é eles que fazem. Eu sou exatamente aquele cara que vem e pega o bolo pronto. Mas a gente corre, a gente luta, a gente acompanha, a gente indica, enfim, a gente faz o que é possível, né? O Robres fala, é uma missão que nós temos e a gente tem, que não é filho da gente, mas a gente faz como filhos e procura dar essa oportunidade que é importante na vida deles. Muito bem, Zé, e esse joelhão, me fale, você estava brincando até pouco tempo, participando de jogos e exibições, e agora a gente não vê mais o Zé Maria correndo na lateral. O que aconteceu? A idade chega, né? E infelizmente eu tinha já problema de joelho, né? Parei de jogar exatamente por isso. E hoje eu tenho uma artrosezinha meio acentuada. O Grava fala em cirurgia, então eu me aposentei. Agora eu só vou na festa, no churrasco e no bate-papo com os amigos. Que bom. Como é o tratamento da diretoria do Corinthians com os ex-ídolos? Ou os eternos ídolos, né? Os ex-jogadores, como você, como Marcelinho, como o Basílio, que fez 70 anos, você está perto do 70 também. Como é que é esse tratamento? Vocês são valorizados, Zé? Felizmente, eu acho que depois de um tempo, a gente via Palmeiras, a gente via São Paulo, que tem um trabalho nesse sentido. O Corinthians de 4, 5 anos para cá, depois que mudou o Parque São Jorge para a Arena, né? Tornou-se um grande clube. E graças a Deus a mentalidade dos diretores também.
Hoje o Basílio é o coordenador lá do departamento do Master. Quem mandou ele fazer aquele gol também, né? Graças a Deus que é o Basílio. E o Basílio tem feito esse relacionamento com os ex-jogadores, independente de ano que ele participou. A gente sempre é convidado para uma atividade esportiva, atividade festiva, né? Natal a gente teve lá com o pessoal, sempre tem um churrasquinho. Então existe um reconhecimento muito grande e eu tenho as portas abertas sempre lá, vou sempre ao clube. O Corinthians é a minha segunda casa também, né? Legal. Eu nasci praticamente lá, que foi lá que eu me tornei o Super Zé. E graças a Deus hoje eu tenho esse reconhecimento por parte da direção também. Para ter o apelido de Super Zé, não sei explicar mais nada. O Fernando Carvalho está mostrando nesse momento a imagem da foto da camisa toda ensanguentada que virou moda no Corinthians, né? Foi contra a Ponte Preta, ele acabou tendo um sangramento, o Super Zé, e essa camisa foi muito comercializada. Como é que faz pra gente encontrar essa camisa, Zé? Olha, fizeram um número talvez não muito grande, acabou rapidinho, né? E eu fico muito feliz, né, em poder ter marcado na história do clube também essa passagem pela vontade, pela gana, pela garra de querer vencer. Foi difícil, né, que a gente ficou muitos anos sem ganhar campeonato. E depois, em 77, a gente teve aquela felicidade. E em 79, esse incidente, né, que foi durante o jogo com o zagueiro da Ponte Preta. Acabou tendo aquela mancha na camisa e a camisa marcou a minha vida, né? Olha só. E isso é gostoso. Mas tá difícil encontrar essa camisa hoje. Hoje é uma frescura tão grande, né? Um pequeno sangramento já tem que trocar. Antigamente não, o time lutava porque tinha um uniforme só e raramente você trocava no vestiário, enfim. Zé, saiu a seleção de todos os tempos do Corinthians e o lateral direito simplesmente é o Super Zé. Eu acho que deve ser uma alegria tão grande você fazer parte não só da história do Corinthians, como ser eleito o melhor lateral direito da história. É uma lembrança que não tem preço, né? Eu sempre procuro dizer que eu não sou o melhor, eu sou um dos. Eu acho que o Corinthians sempre teve grandes laterais, né? Eu tive bom era o Índio, o Zé Maria não era bom, o Índio era bom. O Índio veio depois, mas na minha geração tinha Jair Marinho. E foi campeão mundial o Índio, né? O Índio, tinha Oswaldo Cunha, que eu vim substituir, eu teve o Lidu. Foram gerações maravilhosas. E quando eu parando, já estava chegando o Alfinete, depois veio o Edson, depois, enfim, aí veio o Wilson Mano e uma sequência. E hoje é o Fagner. Eu acho que cada um na sua época, na sua geração, marcou. É evidente que o torcedor ele tem algo mais por mim, vamos dizer assim. O Vladimir é um jogador que tem maior número de jogos no Corinthians, também é um jogador muito lembrado. O Rivelino teve a passagem dele. Eu acho que todos os jogadores do Corinthians, pelo torcedor corintiano principalmente, a gente é sempre bem lembrado, a gente é sempre bem reconhecido e fica pra gente essa gratidão eterna, né? Eu acho que ser um dos primeiros laterais do Corinthians a ser lembrado assim é algo que a gente pode parar tranquilo. O Roberto Martins é nosso comentarista. Da bancada ele é o único palmeirense, porque o César Roberto é corintiano, o Denis Suidedos é corintiano, eu sou corintiano e vascaíno, diga-se de passagem, e o apresentador é corintiano. Então você está numa bancada corintiana, Zé Maria. O que você tem a dizer para o Roberto Martins? O Palmeiras não ganha do Corinthians no Allianz Parque? Ah, não ganha. E eu aprendi, meu pai mostrava de Djalma Santos, hein? Djalma Santos, depois veio o Eurico, depois veio o Rosemiro. Eu joguei com esse pessoal. Martins, fica tranquilo, eu acho que é o momento. Eu não posso falar que é freguês, porque sou ex-jogador. Mas é um momento. O Corinthians precisa também vencer alguma coisa, né? Apesar que a gente ganhou no Paulista ano passado. Mas esse ano a gente está começando bem. Eu acho que foi um respiro, né, que o Palmeiras deixou pra gente. Agora vai ter que aguentar, porque agora fica mais difícil. É duro quando cruzar a próxima vez, tenho certeza disso. Para fechar, Zé, você citava antes de começar a entrevista, poxa, não ouço mais falar em São Paulo da Inter e do Independente, isso me deixa muito chateado. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim em Limeira era molecão, com 6, 7 anos. Eu fui nesse clube Gran São João. Gran São João. Não se falava em Independente, nem Internacional. Tinha, mas o Gran São João que era o clube mais da raça, vamos dizer assim. E hoje, em São Paulo, você não ouve falar do Galo, você não ouve falar do Internacional, época do grande Richard, né, que fez aí um trabalho de bastidores, principalmente, e ajudava a melhorar a situação. A gente fica triste, né, porque o torcedor não tem aquilo que nós tivemos lá atrás. 8.500 torcedores catalogados aqui no estádio Major Levi Sobrinho, o Limeirão. Paulo Matos, limpou o lance, à frente do Jorginho, cruzamento, saiu, Machado pegou, foi marcado, gol!
Limpou bem a jogada depois do cruzamento de Paulo Mato. Amorteceu no terreno, completou na saída de Pedrinho. A festa da torcida no Mineirão. A festa dos jogadores e todo o banco da Inter. Machado. A Inter sai na frente. 1-0 sobre o Náutico. Então é interessante que essa nova administração, eu tive com o presidente há uns 3, 4 anos atrás, e ele falou que daria um jeito de mudar. E a gente está esperando, hein, presidente? Internacional, próprio independente. Quero ver vocês aí no cenário. Lá em São Paulo a gente não ouve. Botucatu acabou. A gente só ouve falar de ter atletismo, futebol de Jogos regionais. Mas jogos especiais, que é o nosso futebol, a gente não ouve. E entristece, né? A gente teve muitos amigos, a gente viu aí a formação de internacional e de independente, cedendo jogadores para o cenário esportivo, e hoje praticamente distante, né? Mas se Deus quiser, a gente torce também para que haja essa rendição administrativa e a gente consiga voltar a ter um futebol alegre aqui em Limeira. Zé, cara, muito obrigado. Não sabe o prazer que eu tenho de bater papo com você, a sua educação, a sua simplicidade, a sua humildade, seu companheirismo. Isso não tem preço que pague. Eu agradeço a oportunidade. E você está dando a chance de mostrar esse trabalho também ao povo de Limeira. E não podia deixar de mandar um abraço para o seu Edmundo. Edmundão, há mais de 60 anos, eu já vou fazer, há mais de 60 anos conheço o senhor. Minha tia e o Bi, que eram aqui de Limeira. Eu me emociono também, mais que você, eu acho. Que você acha que não tinha nascido ainda. 75 eu nasci. Ai, não, isso aí foi 57, 58, hoje eu vou fazer 70. Então fica o meu grande abraço, Edmundo. Você é um exemplo aqui para a cidade também. Aqueles comentários, aquelas reportagens que fazia e continua fazendo. Grande abraço. Esse, o Super Zé, o Zé Maria, o maior lateral direito da história do Corinthians, que deu essa entrevista exclusiva e muito bacana para a Segunda Esportiva. Doutor Roberto, tu que é um grande corintiano, eu tenho certeza que você torceu muito e vibrou muito com aquelas jogadas de linha de fundo do Zé Maria. Volto com o doutor Roberto Lucato, valeu, obrigado, Super Zé, que participou com a gente na Segunda Esportiva. Sensacional, entrevista maravilhosa, né, César? Que legal. Coisa. Meus olhos Obrigado. Orvalharam aqui, Beto. Zé Maria. Zé Maria. Ele tinha o Zé Maria da Ferroviária de Botucatu, o Zé Maria da Portuguesa de Desportos, o Zé Maria do Corinthians e o Zé da Inter. Ele jogou na Inter, tanto é que passou um gol dele aí, com a camisa do Leão. Tá certo. Sensacional. Falou até do nosso Roberto. Um grande abraço para você. Eu quero ver esses jogadores da nova geração e fazer o que o Zé faz, né? Não faz. Quero ver e até a simplicidade e a simpatia de fazer isso. Não tem mais, você não consegue nem acessar esses jogadores. Esse que é um detalhe que eu ia citar. Recentemente vi uma matéria, acho que foi no Estadão, de uma foto, ou várias fotos do Pelé na época dando entrevista, acho que num hotel, uma concentração, deitado assim na beira da piscina, e vários jornalistas conversando, trocando ideia, né? E esse Zé que a gente viu dando entrevista por Edmar é o mesmo Zé que no auge da carreira recebia os jornalistas da mesma forma, né? Hoje, infelizmente, não consegue falar com ninguém, não por consegue isso que não dá para comparar os tempos, cada um na sua época. Exatamente. Intervalinho, César, daqui a pouco a gente volta. O Zé Maria tem mais dois irmãos que jogaram bola. O Tuta, que foi ponta esquerda da Ponte Preta por longos anos, e o Marco Antônio, que foi um lateral que passou também pela Inter aqui de Limeira, que encerrou a carreira precocemente. Intervalinho. Obrigado, César. Daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência.
Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Legal, finalzinho do nosso programa, daqui a pouco tem um sorteio aí, se o Fernandão ajudar, né? Porque tá lá caçando o quê? Caçando pernilongo? Muito bem. Não, mas antes eu vou passar vamos falar agora de fazer um alerta todo especial contra o Aedes aegypti. É importante que você saiba disso. Dengue tipo 2 chegou em várias cidades, o perigo é real, está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que eles se proliferam. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo e em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenha todos em local apropriado. Secos, cobertos e longe de água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha eles secos mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte.
Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Olha, o tempo passou, né? Depois dessa belíssima entrevista aí do Zé Maria, deixa eu mandar um abraço aqui para o Edebel Torres, está mandando um abraço para todos do programa, ele é lá da Vila Queiroz. E agora já quase aqui no destaque final, antes do nosso sorteio, César. Então vamos os abraços e destaque final, a gente já mata. Dois coelhos com uma cajadada. Muito bem, quero mandar um abraço para o Tatinha Casagrande, né? Grande Tatinha, que hoje faz aniversário, trabalha com o Edmar na equipe de esportes do Edmar Ferreira. Um grande abraço, Tatinha. Muita saúde, muita paz e felicidades e pescaria. Quero pescar um dia com você. Vou te dar um fogo, meu irmão, que você vai ver só. Destaque final, Beto. Palmeiras e Corinthians já conhecem os seus adversários nas quartas e finais do Paulistão. O Santos também? Também. O Santos é o Red Bull. Obrigado, Denis. Santos pega o Red Bull, então. Palmeiras pega o Novo Horizontino. E o Corinthians vai pegar a Ferroviária. Cuidado com a Ferroviária. Um time bem arrumadinho, com uma estrutura fantástica. Tome cuidado, Coringão. A Inter, amanhã o técnico João Valim comanda o treinamento a pronto e define o time que joga quarta-feira às 3h contra o Nacional. Lucas Xavier dificilmente vai ter condições de jogo. E o Elvis, que ontem tomou o terceiro cartão, também está fora. Boa noite, muito bem. Boa semana a todos. Obrigado, César. Denis. Doutor, um abraço para o Tatinha, né, completando mais um ano de vida, muitas felicidades para ele. Um abraço também para o nosso Robson Bernardo, acompanhando lá da sua residência a transmissão. E um abraço para a Regina, para a Josiane, para o Williams e para a Kathleen. A Kathleen nasceu recentemente aqui na Santa Casa e já está na casa dela lá acompanhando o nosso programa. E sobre o Independente, doutor, 2 jogos treinos nesta semana. O Galo enfrenta o São Carlos agora na quinta-feira e depois na sexta faz outra movimentação contra um projeto de Santo Antônio de Posse. Então, o Galo, que já dissemos, estreia daqui 18 dias na 4ª divisão contra o Jaguariúna, fará mais 2 movimentações essa semana contra o São Carlos e um projeto lá de Santo Antônio de Posse. Muito obrigado, Denis. Roberto, deu para conciliar tudo aí? Deu. Um grande abraço para o Tatinha também, pelo seu aniversário, muita saúde. Para o Rodrigo Pedro Gonçalves, lá do bairro dos Pires, encontrou comigo na rua, disse que não perde um programa nosso, diz que a imagem chega muito bem lá no bairro dos Pires. Então, um grande abraço para o Rodrigo. E o Marcelo de Assis, que me mandou um e-mail essa semana. Agradeço e um grande abraço para o Marcelo de Assis também, boa sorte. E boa sorte para a Internacional aí nesse jogo decisivo. Eu considero aí o jogo contra a Nacional praticamente decisivo para a Internacional. Apesar de ter chance, mais 2 chances, mas eu acho que esse é o jogo decisivo até pelo ocorrido nesse final de semana. Perfeito. Vamos lá, doutor. Grande Tatinha Casagrande, parabéns, meu grande irmão, meu grande capitão, tamo junto sempre, hein? Programa dedicado a você. Um abraço ao pessoal do SECAP, que nos recebeu muito bem no fim de semana, inauguração da cabine de imprensa lá do Gigantão. Um abraço ao Sidão, ao Adir, o Dinho, ao prefeito Mário Botion, a Érica Tanque, que fizeram com que esse projeto fosse viabilizado. É bom para todo mundo, viu, doutor? É mais um espaço para que a imprensa trabalhe legal lá no Gigantão. E, doutor, o destaque final, o Palmeiras está repatriando o Eric, né? Emprestou o Eric para o Botafogo, o Eric está arrebentando, fazendo gols, sendo artilheiro do Fogão. Aí o que acontece? O Felipão falou, quero o menino de volta. Sem custos, ele está voltando para o Palmeiras. No Gigantão tem sala de imprensa? Não. É porque o Limeirão também não tem. Conseguiram acabar com a sala de imprensa do Limeirão. Não tem mais. Não tem. Uma pena. Obrigado, Edmar. Bom, finalzinho do programa, para 40 torcedores e torcedores, a Inter não se classifica, para 126 a Internacional se classifica. Então, para 40 não se classifica. Para 40 não se classifica. 126 se classifica. Beleza, então, vamos classificar sim. Animada com a Inter. Vamos primeiro ao par de ingressos, Edmar, esse aqui para jovens até 14 anos. Tá bom? Vai para Eric James Camargo, lá do Jardim Santo André. Agora, para o Tomahawk, o adulto vai para Felipe Dias, lá da Boa Vista. Esse jogo que certamente contará com cobertura. Nossa, né, Edmar? Porque vale a pena. Isso aqui vai ser legal. Beatriz Santos da Silva, Jardim do Lago, ganhou o primeiro ingresso da Inter. Segundo ingresso do jogo da Inter, Breno Daniel Santos, lá do Adélia Cavic e a Grota. Terceiro ingresso do jogo da Inter vai para Alexandre Ricardo Colombari, lá do Jardim Esmeralda. Quarto ingresso para o jogo da Inter vai para Johnny Carvalho, lá da Morada das Acácias. E o último, muito obrigado, Roberto, deixa eu te ajudar aqui, muito bem, muito obrigado, vai para Rafaela de Almeida Colombari. Tem outro Colombari, mas é outro nome, né? É outro Colombari. Então tá bom, Rafaela de Almeida Colombari, Jardim Esmeralda, ganhou outro ingresso.
Moçada, muito obrigado aí, César, Denis, Roberto, obrigado pela ajuda, Edmar também. Tenham todos, obrigado pela sua audiência, tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.